Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Assim como ontem, o dia hoje será de muito calor, com máxima de 33 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 96% de umidade no ar. É de 90% a probabilidade de chover 5 milímetros, diz o Clima Tempo. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É quinta-feira, 25 de junho. Chegamos aos 176 dias do ano e faltam 190 para terminar 2020. Dia dos Santos Guilherme de Vercelli e Máximo de Turim. Também é o dia do cotonete. Dia do quilo. Dia mundial do vitiligo. Dia do imigrante e o dia internacional do marinheiro. Esta é a edição 44.737 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 1 centímetro. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 46 centímetros. Ah, bastante já era de 6 centímetros. Operam sem restrições os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1975, Samora Machel proclama a independência de Moçambique. 1976, Idi Amin é declarado presidente vitalício de Uganda. 1988, fundado o Partido da Social Democracia Brasileira. 1994, soldados russos desfilam em Berlim antes da retirada definitiva da parte oriental da cidade, onde permaneceram por 50 anos. Em 2000, primeiro acidente com um Concorde, único avião comercial supersônico. Ainda no ano 2000 morria o cantor Wilson Simonal. 5h49 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, PC, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a prefeitura informou que a empresa responsável pela carreta que tombou na manhã de ontem na Efigênio Salles será notificada a reparar os prejuízos causados, incluindo danos à via e ao passeio público. A notificação será feita via Secretaria Municipal de Infraestrutura e é acompanhada pela Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo da cidade. E o trânsito ficou muito complicado ontem naquela área, não é, Pellegrini? Complicado, Paulo, muito complicado. Será muito justo se houver essa punição, né, Paulo? Que a via está com asfalto completamente novo, bonito, o paisagismo também no canteiro central estava bonito e a carreta passou derrubando, acabando com tudo. O prejuízo ao trânsito, Paulo, como você colocou muito bem, foi de praticamente todo dia, já que a carreta foi retirada no local, era por volta de 17h30, quando o trânsito começou a voltar à sua normalidade na Rodrigo Otávio. Foi praticamente um dia todo de operação Paulo Guerra para a retirada da carreta. Foi um dia de caos no trânsito, sem dúvida alguma. Como já se não bastasse outras áreas da cidade, no trânsito também fica muito complicado, como na André Araújo, não é, Pellegrini? É verdade, Paulo, né? E esse, como você colocou muito bem, atingiu outras áreas também, né? Ficou muito complicado ali. E o trânsito na Rodrigo Otávio, na André Araújo, na Alameda Cosme Ferreira, no entorno ali da rotatória do Coroado, que tradicionalmente já é um trânsito muito carregado, um trânsito que requer muita paciência por parte do motorista. Ontem também já teve esse aditivo aí, né, Paulo, com uma carreta tombada. Daí o trânsito dava para perceber o congestionamento na Avenida das Torres, inclusive, e todo o entorno ali da rotatória do Coroado. Pellegrini, ontem fez muito calor em Manaus e hoje não será diferente, como já dissemos aqui na abertura, no nosso boletim de meteorologia fornecido pelo Clima Tempo. E o céu já é claro nesse instante em Manaus. A temperatura ainda há pouco era de 24 graus, mas os termômetros já esbarram, o filamento de mercúrio esbarra nos 25 graus nesse instante. Pois é, Paulo, né? Ainda tem que aproveitar um pouquinho esse término de manhã, o término da madrugada, Paulo, para aproveitar essa brisa, esse ventinho bacana que está rolando ainda. Mas, como você colocou aí, teremos um dia quente e, como você também observou muito bem, o céu já começa a ficar claro. Pellegrini, e aí a movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi? Daí, Paulo, bem diferente do sol, né, que é agitado, quente, foi tranquilo, foi frio. O plantão no pronto-socorro, dos principais pronto-socorros da cidade, aí como 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo, tivemos uma movimentação bem tranquila, Paulo, no que se diz respeito a atendimentos aí por violência, tipo facada, tipo paulada, tipo tiro, foi bem tranquilo, né? No Platão Araújo, por exemplo, onde a nossa unidade externa está nesse
momento, Paulo Guerra, a movimentação foi considerada muito boa, muito tranquila, com apenas 2 registros e ainda assim por agressão física. Peregrini, morri por tirar a vida de um irmão. Vida se paga com a vida. É o bilhete que estava ao lado de um corpo encontrado na Avenida das Flores, Peregrini, e esse homem foi executado por uma facção criminosa. Pois é, Paulo, foi assim, né? Teve esse bilhete aí do lado, né? Um recado claro da facção criminosa aí, que quando estão se enfrentando, Paulo Guerra sempre acaba em morte. Não foi diferente ontem, lá na Avenida das Flores, Paulo, quando ocupantes de um Gol branco, há quem diga que a vítima também estava dentro desse Gol branco, de repente desceu, os assassinos também desceram e o executaram com vários tiros espalhados pelo corpo. Nenhuma identificação, Paulo, estava com ele, tipo assim, uma carteira de identidade ou qualquer documento que pudesse identificá-lo. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal e permanece até o presente momento no IML sem um documento que comprove a sua identidade. O que se sabe é que ele tinha uma tatuagem e usava uma bolsa de colostomia. Ele poderia estar com uma doença, outra doença ou uma lesão de estômago, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, é verdade. Estava com essa bolsa aí de colostomia, né? Aquela coisa que fica pendurada aí, ele já era um elemento doente, né? Mas ontem não foi a doença que o levou, não. Foram vários tiros, foram muitas balas, e a polícia esteve no local, Paulo, e já está trabalhando com essa linha de investigação, já que o bilhete foi muito claro, né? De um acerto de conta. Peregrini, para terminar, o transporte coletivo da cidade, como é que está funcionando? Operando de maneira tranquila, Paulo. Eu conversava com os motoristas, né? Sempre a gente faz, conforme a sua orientação, de sempre passar nas garagens do transporte coletivo, e assim nós o fizemos. Eu conversava ontem, né, com alguns membros da Global, e aquela questão, Paulo Guerra, das férias continua, viu? Deixando os trabalhadores aí bem insatisfeitos. O vale já caiu direitinho, caiu na data, mas a grande maioria dos trabalhadores entram de férias, são mandados para casa para ficar de férias, mas não pagam nem um centavo por essas férias. Já tem aí trabalhador completando a outra férias, né? Já está entrando aí 1 ano e não consegue receber as férias. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Ok, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente volta com mais informações dentro do nosso noticiário policial, e o ouvinte da Difusora continua com as notícias sempre em primeira mão aqui no Jornal da Manhã. 5h54 em Manaus. Na noite deste sábado, arte e emoção entrarão na arena do Centro Cultural de Parintins, o Bombódromo, para dar o tom da Parintins Live, que reunirá os itens oficiais dos bombais Garantido e Caprichoso em uma apresentação especial direto da ilha Tupinambarana. Na arena, cada boi terá 2 horas de apresentação e o mínimo de pessoas envolvidas para evitar qualquer tipo de aglomeração. A ordem será Caprichoso e Garantido, definida por meio de um sorteio realizado na tarde de ontem no Bombódromo, com a presença dos presidentes dos bombais. Temendo nova onda de Covid-19, a Prefeitura de Iranduba segue conscientizando a população quanto aos protocolos de prevenção. Passado aparentemente o ápice da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Iranduba segue alertando a população no sentido de não relaxar nas medidas de prevenção à Covid-19. Segundo o secretário de Saúde do município, Hamilton Gadelha, o prefeito Francisco Gomes determinou que continuem as blitz educativas com o intuito de disciplinar o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, igrejas, feiras, entre outros, exigindo o uso permanente de máscaras, álcool em gel ou 70% e a observância ao distanciamento social de 2 metros entre pessoas. A grande preocupação é que as pessoas relaxem. E isso nos preocupa muito, porque a ameaça continua, e os cuidados ainda têm que serem redobrados, porque nós temos medo de um retorno, né, de um segundo banzeiro, vamos dizer assim, ou de um repiquete. Lá para fora falam de uma segunda onda, né? Ainda de acordo com o titular da Censa Iranduba, serão adquiridos mais testes rápidos e será intensificada a busca a pessoas com Covid-19. Para Hamilton Gadelha, o momento atual exige o engajamento de todos os segmentos da sociedade na força-tarefa de enfrentamento ao novo coronavírus. Desde o vendedor de cheiro verde, usar a sua máscara,
loja, ter lá um seu álcoolzinho, quem vai comprar, o vendedor de churrasquinho que estão voltando para as ruas, né? Os grandes supermercados, comércios. Agora é a união de todos a favor de um e de um por todos, para que as pessoas se conscientizem disso daí e possamos todos juntos, irmanados num único propósito, erradicar mesmo. E posteriormente, então, a gente vai estudar as medidas, flexibilizando a volta normal. O secretário de Saúde, que até dias atrás estava à frente da pasta da Educação, revelou que as aulas na rede municipal de ensino não devem ser retomadas em 2 de julho, conforme estava previsto. Ele está dialogando com o prefeito Francisco Gomes e com o novo titular da CEMEI, Guido Elier Zaldivar Gonzalez, para definir uma nova data, provavelmente em agosto, para a reabertura das escolas. Ainda não nos sentimos seguros. Nós temos conversado com muitos pais, e os próprios pais também não se sentem seguros em mandar, estão receosos a mandar. Mesmo quando retornarmos às aulas, com certeza não passará do mês de agosto, a CEMEI e a Secretaria de Saúde, nós vamos sentar para oferecer todos os cuidados possíveis. Amanhã às 9 horas, no 7 Maria Isabel Desterro e Silva, a Secretaria de Saúde de Iranduba vai realizar uma reunião ampliada com autoridades dos 3 poderes, Ministério Público, representantes da sociedade civil e dos diversos segmentos comerciais do município para prestar contas das ações realizadas até aqui no combate à pandemia, dos recursos recebidos e colher sugestões para os próximos passos a serem dados no enfrentamento ao novo coronavírus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h58 em Manaus. A Secretaria de Fazenda informou ontem que está intensificando a fiscalização de mercadorias irregulares para combater os sonegadores. De acordo com o órgão, uma medida é para reduzir a evasão fiscal e minimizar a queda da receita tributária como consequência do coronavírus. Muitas apreensões de mercadorias irregulares já foram feitas. Lava Jato volta às ruas nesta manhã. A tarefa da Lava Jato iniciou nesta quinta-feira a Operação Fiat Lux contra fraudes na eletronuclear. Silas Rondô, ministro das Minas e Energia entre 2005 e 2007, no segundo governo Lula, é um dos alvos dessa operação. A Justiça expediu ao todo 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nos estados do Rio de Janeiro, capital, Niterói e Petrópolis, São Paulo e no Distrito Federal. O esquema investigado é mais uma etapa que visa atingir os responsáveis por contratos fraudulentos e pagamento de propina na eletronuclear que não foram abrangidos pelas operações Radioatividade, Irmandade, Praipiat e Descontaminação. A investigação teve como base a colaboração premiada de 2 lobistas ligados ao PMDB, que foram presos em 2017 por ordem da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. E assim a Polícia Federal mais uma vez nas ruas no desdobramento da Lava Jato. A Junta Comercial do Estado retoma na próxima segunda-feira o atendimento presencial em sua sede em novo horário de funcionamento de 8 às 14 horas. O retorno parcial das atividades presenciais acontece após a aprovação unânime da resolução número 001/2020 pelo colegiado de vogais da autarquia na manhã desta quarta-feira. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Produtores rurais de Manacapuru reuniram-se na manhã de ontem no ramal da Rubra Rosa, no quilômetro 5 da M352, para a entrega de alevinos e aeradores doados pelo governo do estado através do sistema CEPRO. Mais de 150 milheiros de alevinos de tambaqui provindos de bobina e cerca de 54 aeradores foram entregues aos piscicultores de comunidades vizinhas e ramais localizados na zona rural de Manacapuru. De acordo com o secretário Petrúcio de Magalhães Júnior da Produção Rural do Estado, a distribuição de alevinos e aeradores é uma das ações regulares da CEPRO de incentivo à cadeia produtiva de piscicultura no Estado. Petrúcio Júnior comentou a iniciativa do governo. A cadeia da piscicultura é prioridade no governo. A gente precisa deixar de ser importador de peixe de outras regiões. Nós temos todas as condições de sermos autossuficientes e para que isso aconteça, a gente precisa investir. E aqui está sendo entregue 110 mil alevinos de tambaqui, 54 aeradores, que vai dobrar a produção do município desses piscicultores
piscicultores que estão recebendo esses aeradores e, ao mesmo tempo, dando toda a orientação técnica a saber como cuidar bem da água, porque o peixe vive dentro da água e a água precisa ser muito bem cuidada pelo piscicultor. Então, esse dia no campo, aqui em Manacapuru, a gente está com os nossos técnicos do IBAM e da CEPRO orientando esses piscicultores como reduzir o pH da água, equilibrar o pH da água, a medir a temperatura, a fazer com que esse peixe possa se desenvolver e chegar na mesa do cidadão amazonense, porque o peixe é o principal alimento do povo amazonense. Bem, Paulo, durante a reunião, os piscicultores disseram que a maior dificuldade encontrada ainda é o preço da ração, o que onera muito o custo da produção. O secretário Petrúcio disse que o governo do estado já está trabalhando a redução desses custos, mas falou também da importância da cooperação, o associativismo, o cooperativismo, que permite a compra coletiva e que torna possível barganhar melhores preços. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. O Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus da cidade de Parintins, em reunião na tarde de ontem, promoveu mudanças nas medidas protetivas contra a doença Covid-19. O novo decreto passa a vigorar a partir desta quinta-feira. Considerando uma nova fase da pandemia no município, o comitê decidiu pela redução do toque de recolher, adotando das 19 horas até as 6 horas da manhã. Outra mudança foi em relação às viagens fluviais de Manaus para Parintins, que a partir desta quinta-feira as embarcações poderão trazer até 30 passageiros mediante autorização. A atividade comercial também será permitida até às 19 horas e a partir desse horário somente bares, restaurantes e lanchonetes têm autorização para trabalhar em sistema de delivery. O Amazonas diagnosticou mais 1.691 casos de Covid-19 nesta quarta-feira, sendo 13 casos novos detectados por exame de biologia molecular RT-PCR e 1.678 por testes rápidos, com data de sintomas entre 8 a 60 dias, totalizando 66.764 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSAM. O boletim informa ainda que foram confirmados mais 24 óbitos pela doença, dos quais 4 ocorridos nas últimas 24 horas. Dos 66.764 casos confirmados do Amazonas até esta quarta-feira, 26.153 são de Manaus, ou 39,17%, e 40.611 no interior do estado, que corresponde a 60,83% do total. Depois de 2 anos de discussão no Congresso Nacional, o Senado Federal aprovou na noite de ontem o projeto que define um novo marco legal de saneamento público no Brasil. Ao orientar o voto favorável do MDB à matéria, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, ressaltou que a aprovação do novo marco legal era uma justa homenagem aos 104 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto e aos 35 milhões que não têm acesso nem mesmo à água tratada. E em live com o senador Eduardo Braga, na manhã de ontem, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou celeridade no cumprimento do processo burocrático pertinente às obras de recuperação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O edital vai sair no dia 30 deste mês. As sessões plenárias presenciais na Câmara Municipal de Manaus serão retomadas no próximo dia 1º de julho, segundo anunciou o presidente da Casa, vereador Joelson Silva, durante sessão plenária virtual ontem. As atividades no plenário estão suspensas desde 23 de março. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde foram retomados. A decisão do dia 25 de maio, que suspendia a designação dos integrantes da Comissão da Assembleia Legislativa do Estado, foi derrubada pelo desembargador Ari Jorge Moutinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde vai retornar com os depoimentos das testemunhas no caso da compra de respiradores pelo governo do estado em uma loja de vinhos. Já foram ouvidos do sócio administrador da FEJAP CIA, Companhia Limitada, Fábio José Antunes Passos, e o ex-chefe do setor de projeto da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Caio Henrique Faustino da Silva. Agora 6h09 em Manaus. As telefônicas Claro e Vivo e a concessionária Amazonas Energia voltaram a ser alvo de denúncias na Assembleia Legislativa. Membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, o deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas,
relatou as reclamações dos municípios de Santo Antônio do Içá e Anamã na sessão virtual de ontem. A todo momento, Claro e Vivo fazem propagandas massivas sobre a qualidade de seus produtos, mas na realidade isto não acontece. Em Santo Antônio do Içá, os serviços continuam precários, deixando as pessoas totalmente ilhadas, principalmente nesse período de pandemia, disse o parlamentar. Álvaro Campelo afirmou ainda que a zona rural de Anamã ficou 24 horas sem energia elétrica, trazendo enormes prejuízos para produtores e comerciantes. O deputado informou que uma ação civil pública está sendo elaborada em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM, com o objetivo de reparar os danos morais e materiais ocasionados pela concessionária de energia elétrica que se tornaram mais graves com a pandemia da Covid-19. As empresas de telefonia móvel estão ganhando muito dinheiro e causando prejuízos irreparáveis a seus usuários, principalmente na região de Itacoatiara, vendendo muito celular móvel e não conseguindo dar conta da demanda. Denunciou ontem na sessão virtual da Assembleia Legislativa o deputado Cabo Maciel, líder do PL e membro da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, através de comunicado de liderança. Disse o parlamentar que cerca de 7 mil usuários que residem nas comunidades de Nova Jerusalém, Jacarezinho, Conjunto Poranga, têm reclamado muito do desserviço prestado pelas operadoras. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, do PRTB, agradeceu o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pelo lançamento do edital para repavimentação dos primeiros 52 quilômetros da rodovia BR-319 que liga o Amazonas a Rondônia. O edital de licitação da modalidade de pregão eletrônico foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. Mesmo com a reabertura do comércio em Manaus desde o dia 1º de junho e em vários outros grandes centros consumidores do Brasil, ainda com muitas restrições, o volume de consumo no varejo segue baixo no país, o que afeta diretamente a produção industrial. Com alto volume de estoque encalhado por conta da pandemia da Covid-19, o polo industrial de Manaus segue produzindo com baixo desempenho e com vendas tímidas para o varejo. Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Aderson Frota, mesmo com a aproximação do fim do mês de junho, o comércio ainda não conseguiu voltar ao seu pleno funcionamento. O presidente da Associação Nacional da Indústria de Eletroeletrônicos, Eletro, José Jorge do Nascimento Júnior, afirma que atualmente existe uma capacidade ociosa média de até 50% nas empresas do polo industrial de Manaus. Ele afirma que ocorre em decorrência do estoque da indústria e do próprio varejo, que paralisou as vendas durante longo período de quarentena. 6h13 em Manaus. Em maio, no estado, 560 mil pessoas, ou 73,7% da população que estava fora da força de trabalho, mas queriam trabalhar, relataram que não procuraram emprego devido à pandemia. Além disso, no mês de maio, 12% da população amazonense estava desocupada, ou seja, buscava emprego, mas não tinha. E entre a população ocupada, 641 mil pessoas, ou 49% dos ocupados, trabalhavam informalmente no estado. Outras 221 mil ocupadas, afastadas do trabalho, deixaram de receber a remuneração. E 87 mil estavam trabalhando remotamente. Os dados são os primeiros resultados mensais da PNAD Covid-19, divulgada ontem pelo IBGE. O levantamento é uma versão da pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, realizada com apoio do Ministério da Saúde, para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associadas à síndrome gripal. Nesta quarta-feira, órgãos do Sistema de Segurança de Proteção Ambiental e o Exército lançaram a Força-Tarefa Integrada General Rodrigo Otávio, focada no combate às queimadas nos municípios que compõem a região metropolitana de Manaus. A ação integra o trabalho de combate aos crimes ambientais intensificados no sul do Amazonas. Essa operação, que está sendo desencadeada agora, de combate a derrubadas ilegais e queimadas na Amazônia, tem uma grande importância para nosso meio ambiente. Esse grupamento irá atuar em 28 municípios do interior do Amazonas sob coordenação do Exército Brasileiro, com a participação de várias forças da segurança pública, afirmou o secretário de Segurança, Coronel Luizmar Bonatti. A Secretaria de Estado da Fazenda pagará nesta quinta e sexta-feira a primeira parcela do 13º salário aos mais de 90 mil funcionários públicos ativos e inativos. O governador Wilson Lima autorizou o pagamento do montante de 229,4 milhões de reais, que deverá aquecer a economia
em especial os setores do comércio varejista e serviços neste período de lenta recuperação. O governador ressaltou ainda que os salários do serviço público estadual estão garantidos até o fim do ano. A primeira parcela equivale a 50% do salário bruto. Não há desconto do imposto de renda nem da Amazon Prev. Esses recolhimentos ocorrerão na liquidação da última parcela do 13º, cuja data será anunciada futuramente. Nesta quinta-feira receberão servidores do Grupo 1 e 2, aposentados, pensionistas, policiais e bombeiros militares e servidores das secretarias de saúde, Suzam, Fazenda, Cefaz, Educação e Desporto, Produção Rural, CEPRO e Administração Penitenciária, CEAP, do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, da Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias e da Universidade do Estado do Amazonas. E na sexta-feira, amanhã, recebem os servidores do Grupo 3, formado pelos demais órgãos que compõem a estrutura do governo do Amazonas. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando, Paulo Guerra, o nosso noticiário de uma noite, madrugada muito tranquila na cidade. Entretanto, Polícia Militar, Polícia Civil na rua, muita gente presa por tráfico de droga, gente que estava vendendo droga aí em toda a cidade foi contida pela polícia. A Rocan, noite passada, Paulo Guerra, recebeu denúncia que tinha, através da linha direta da Corporação Paulo Guerra, que tinha um peão aí fazendo venda de droga e estava também armado. A polícia chegou junto e conseguiu apreender, melhor dizendo, o entorpecente. Grande trabalho da Rocan, mais uma vez. Foram vários tabletes de maconha, daquela grande, sabe, Paulo Guerra? Muita droga apreendida noite passada. Se você quiser fazer contato com a Rocan, é através do WhatsApp 99280-7574. É bom você gravar esse telefone para fazer denúncia aí. Se tem alguma boca de fumo, se tem algum ladrão, se você presenciou algum crime, sabe de alguma coisa, não quer se identificar, é só falar para a Rocan. 99280-7574. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia continua fazendo o seu trabalho, mas, Paulo Guerra, ainda assim, às vezes, a situação não é muito fácil, não. O Rodrigo Carlos de Souza, Roosevelt Martins de Freitas e Vinícius Balades Nunes, todos com 20 anos de idade, se apresentaram, Paulo Guerra, na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, aqui na área da Zona Leste da cidade. Eles são acusados, eles confessaram ter matado o Miguel Ângelo Carvalho, de 34 anos. Esse crime ocorreu no último dia 24. Havia filmagens, câmeras de segurança filmaram eles cometendo o crime, confessaram o crime, se apresentaram na delegacia e logo após o depoimento foram liberados. É assim que diz a lei, Paulo Guerra. E foi assim, foram ouvidos pela delegada inclusive que já pediu a prisão preventiva para que eles fiquem atrás das grades. Se apresentaram tudo de bermuda, tudo com cara de vagabundo, de marginal, assassinos, confessaram o crime e saíram pela porta da frente, caminhando, pegaram um carro de aplicativo e foram embora. Mataram, executaram, confessaram, foram à delegacia e posteriormente liberados. É bom dizer que a delegacia, o delegado, tem nada a ver com isso. Ele fez apenas cumprir a lei, né? Cumpriram a lei lá, é isso que diz a lei, que não pode prender, então foram soltos. Pronto, socorro, Platão Araújo! Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foram pra briga. Um homem conhecido como José, apenas José. Seu José entrou numa briga com um homem que estava picorando o seu quintal. Segundo ele vivia, passava e olhava, e ficava aí na frente da casa. Até que ele perguntou o que era, daí ele falou que ele não tinha nada com isso, ele olhava para onde ele quisesse, daí seu José saiu e meteu-lhe a peia, meteu-lhe uma pisa nesse rapaz de 24 anos que não se sabe ainda sequer o nome dele.
Pronto socorro, João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade recebeu um homem vítima de agressão física também. Ele levou um golpe de uma barra de ferro na costela. Pegou-lhe essa lapada, se passou mal, ficou por lá, não podia respirar direito, foi levado às pressas ao pronto-socorro João Lúcio. Se não é a ação dos anjos da vida, ele teria passado dessa para pior. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, mais uma vez salvaram uma vida. São os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. João Lúcio que recebeu também um homem vítima de triângulo amoroso. Ele estava envolvido, ele era uma das pontas desse triângulo. Um homem, outro homem e uma mulher. Daí formou-se o triângulo amoroso. Essa mulher mantinha um relacionamento com 2 homens. Um com o qual ela morava, um com o qual ela já vive há mais de 10 anos. O outro, um intruso do amor que entrou na vida dela e estava devastando seu coração, até que o marido descobriu, armou-se com uma faca e foi para cima do namorado da mulher dele. Paulo Guerra, por muito pouco, esse triângulo amoroso não acaba em morte, já que o marido foi para cima, mas o outro lá tomou a faca dele e ainda não matou porque não quis, e riscou no braço o marido que estava enciumado. Isso foi aí mais uma vítima de uma mulher sem coração. Segundo ele, a mulher já mantinha um relacionamento com esse rapaz, ele viu no celular e foi até o encontro onde os dois tinham marcado, lá no supermercado, na Max Teixeira. Daí ele chegou e por muito pouco não mata o namorado de sua esposa. As informações que temos, Paulo Guerra, que logo depois que ele foi atendido, ele perdoou sua amada. Ele disse que ela foi covardemente seduzida. E os dois saíram de mão dadas e pegaram um carro de aplicativo. Os dois moram no bairro Zumbi dos Palmares. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, também no pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Foi atropelado na Alameda Cosme Ferreira por um carro de placa não identificado. Ele não foi um atropelamento assim frontal, pegou pelo lado do carro. Ainda assim, ele caiu, bateu a cabeça e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi rapidamente medicado, onde passou por exames e posteriormente liberado. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um homem foi morto na Avenida das Flores e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo na área da Avenida das Flores. Nesse momento, a maioria das pessoas estavam assistindo a novela. Naquele momento, a novela era boa. Paulo Guerra, a filha da Tereza Cristina, estava presa em um cômodo da mansão da Bigoduda, quando a casa estava pegando fogo. Seu amado conseguiu salvá-la, foi até o quarto da Amália, arrombou a porta e salvou sua amada. Tereza Cristina é acusada pelo crime, foi ela que mandou tocar fogo e a Bigoduda está investigando. E nessa mesma hora na novela, Paulo Guerra, quando a novela estava literalmente pegando fogo, nesse momento, Paulo Guerra, um homem foi barbaramente assassinado a tiros. Um carro modelo Gol de cor branca estava passando pela Avenida das Flores, quando chegou num local assim, mais ou menos escuro, num local onde tinha pouca gente. Um homem que estava dentro do carro foi expulso do carro a murros, chutes, socos e pontapés. Os demais ocupantes do carro também desceram. Um deles sacou uma pistola e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima.
que não resistiu aos experimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, na Avenida das Flores, ali na área do conjunto Nova Cidade. A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal e até o presente momento não foi identificado. Trata-se de um homem que tem uma tatuagem na perna e aparenta entre 25 a 30 anos. Ao lado do corpo foi deixado um bilhete de uma facção criminosa. O IML registrou nas últimas 24 horas apenas 44 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra, antes de te dizer adeus, tem que passar aqui uma nota, Paulo Guerra. O senhor Manuel Edmilson do Nascimento Orrites, ele é morador lá do Acajatuba. Paulo Guerra veio a Manaus e perdeu todos os seus documentos. Quem encontrar o documento do seu Edmilson, que é morador lá do Acajatuba, ele promete um cacho de banana Pacovan, daqueles bem grandes, que hoje está uma verdadeira fortuna. O nome do homem, vamos repetir, que perdeu os documentos, é o senhor Manuel Edmilson do Nascimento Orrites. Perdeu os documentos em Manaus. O telefone para contato é o 99305-6923. Anote, 99305-6923. Quem encontrar os documentos do seu Manuel Edmilson do Nascimento Orrites será muito bem gratificado com o cacho de banana Pacovan lá do sítio do seu Manuel Edmilson. É contigo, Paulo Guerra. Pelegrini, 6h28. Quem estava acompanhando você, Pelegrini, no noticiário policial, é o Manuel, lá na praia de Camusim, conhecida como a Praia do Recu, Pelegrini, em Fortaleza, né, Pelegrini, lá no Ceará. E deve ser no Ceará isso, né, Pelegrini? Você que sempre viaja de férias para aquela região. Loteria. A Loto Fácil concurso 1984 acumulou 14 acertos, 385 apostas, cada uma vai receber R$1.577,95. Dezenas sorteadas 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23 24 e 25. Uma aposta de Brasília acertou as 6 dezenas do concurso 2.273 da Mega Sena e levou o prêmio acumulado de R$269.740 e mais 25 centavos. De acordo com a Caixa, o ganhador fez uma aposta simples com 6 dezenas marcadas na lotérica Cruzeiro do Sul, na região administrativa Cruzeiro Velho. A Quena registrou 48 apostas e cada uma vai pagar 67.956,15. A quadra teve 3.830 ganhadores e cada um vai receber R$1.216,66. As dezenas sorteadas da Mega Sena foram estas: 15, 16, 20, 38 40 e 58. 15, 16, 20, 38, 40 e 58. Últimas notícias. O dólar interrompeu uma sequência de 3 quedas e voltou a ultrapassar a barreira de 5,30, encerrando a quarta-feira vendido a 5,32. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia com queda de 1,66% aos 94.377 pontos. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa significativa nesta quinta-feira, reagindo a uma série de fatores negativos que incluem o avanço do coronavírus em alguns países, em especial nos Estados Unidos,
projeções econômicas pessimistas do Fundo Monetário Internacional e tensões comerciais entre americanos e europeus. Os mercados da China, Hong Kong e Taiwan não operaram hoje devido a feriado. O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,22% em Tóquio hoje, enquanto o sul-coreano Kospi sofreu queda mais expressiva em Seul de 2,27%. Na Oceania, a bolsa australiana foi pressionada pelos mesmos fatores desfavoráveis e o Standard & Poor's ASX 200 caiu 2,48% em Sydney. A divulgação pelo Fundo Monetário Internacional de que a recessão provocada pela pandemia de coronavírus será mais forte que o previsto também afetou o mercado. O organismo internacional revisou de 3% para 4,9% a projeção de encolhimento da economia global em 2020. Para o Brasil, a previsão de contração do Produto Interno Bruto PIB deste ano passou de 4,3% para 9,1%. Em meio ao colapso da demanda por petróleo no mundo e derretimento dos preços internacionais, a arrecadação do país com royalties e participações especiais sofreu um forte tombo nos últimos meses. A queda é um choque adicional para as receitas da União e de governos de estados e municípios produtores em 2020, cujas contas também estão pressionadas pela perspectiva de menor crescimento da economia e gastos adicionais para enfrentar a pandemia de coronavírus. Levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a partir dos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que a arrecadação com royalties desabou 30,8% em maio, na comparação com abril. Na comparação anual, a retração foi ainda maior, de 35%. 6:42 em Manaus. Começa nesta quinta-feira o saque da terceira parcela do auxílio emergencial de R$600 aos beneficiários do Bolsa Família que tem o NIS, o número de identificação social terminado em 7. Quem tem o NIS com dígito final entre 1 e 6 já teve a terceira parcela liberada e continua podendo sacar o dinheiro. A nuvem de gafanhotos que estava até ontem a 130 quilômetros e avança em direção ao Brasil levou o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência fitossanitárias nas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que permite esses estados a contratar pessoal e importar defensivos agrícolas para conter a praga. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu hoje o destino de ação contra Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas. Se o processo for ao órgão especial, desembargadores podem anular atos tomados até agora na primeira instância e assim possibilitar a saída de Queiroz da cadeia. O senador filho do presidente Jair Bolsonaro é apontado pelo Ministério Público Estadual como chefe de uma organização criminosa. 6:43 em Manaus. O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou nesta quinta-feira uma operação contra operadores da Lagos Rio, organização social que gere hospitais e unidades de pronto atendimento da rede estadual. Até às 7 horas, pelo horário de Brasília, uma pessoa havia sido presa. Ex-dirigente e atual fornecedor da OS, Sidney Costa, foi detido em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Como o Jornal da Manhã já informou ainda há pouco, a Força Tarefa da Lava Jato iniciou nesta quinta-feira a operação Fiat Lux contra fraudes na eletronuclear. Silas Rondô, ministro das Minas e Energia entre 2005 e 2007, no segundo governo Lula, é um dos alvos. A Justiça expediu ao todo 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisões temporárias nos estados do Rio de Janeiro, capital, Niterói e Petrópolis, São Paulo e no Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por maioria de votos, proibir a redução de jornada e de salários de servidores por estados e municípios quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto de 60% da receita corrente líquida. O limite é previsto em lei. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, pediu aos países das Américas e do Caribe que eliminem os vetores de doenças transmitidas por mosquitos em meio à pandemia da Covid-19. A agência informou que o Brasil teve 65% dos mais de 1,6 milhão de casos de dengue relatados nas Américas entre janeiro e maio deste ano. Pelo menos 580 pessoas morreram da doença na região. Após o Brasil com 1.040.481 casos, estão Paraguai com 218.798, Bolívia com 82.460 e Argentina com 79.775 notificações da dengue.
O governo do Japão confirmou hoje que desistiu de instalar em seu território o sistema de defesa antimísseis americano Ash-Ori, 10 dias depois de anunciar a suspensão do caro e polêmico programa. O Conselho de Segurança Nacional discutiu o tema e chegou à conclusão de que a instalação do Aegis Ashore deve ser cancelada, afirmou o ministro da Defesa Tako Kono em uma reunião do Partido Liberal Democrata do primeiro-ministro Shinzo Abe. Liderando as pesquisas muito à frente de Trump, Joe Biden aceitará pessoalmente a indicação presidencial democrata na Convenção Nacional do Partido em agosto, mas será uma reunião virtual devido a preocupações com o coronavírus, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira. Neste Dia Internacional do Marinheiro, as Nações Unidas destacaram a dedicação e o profissionalismo de mais de 2 milhões de homens e mulheres que trabalham neste setor. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou que os marinheiros continuam prestando um serviço essencial ao mundo em condições difíceis por causa da pandemia da Covid-19. São eles que transportam a vasta maioria do comércio global, entregam medicamentos e alimentos, encarando jornadas longas longe de casa. E para o chefe da ONU, o trabalho deles precisa ser mais reconhecido. Guterres afirmou que os marinheiros são uma espécie de heróis anônimos que estão tendo que lidar com um fardo pesado por causa da pandemia, como ficar isolados a bordo, sem poder desembarcar devido a restrições e medidas de saúde em várias partes do mundo. A Torre Eiffel, o monumento mais famoso de Paris e visitado por 7 milhões de pessoas a cada ano, reabriu as portas nesta quinta-feira, depois de permanecer fechada por 3 meses devido à pandemia do novo coronavírus. Quase 50 visitantes e muitos jornalistas aguardaram a reabertura ao pé da torre. No momento, foi possível subir apenas até o segundo andar, de um total de 3, a pé e de máscara. Ritmistas brasileiros deram um toque festivo ao momento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a soltura da extremista Sara Geromini, conhecida como Sara Winter, detida no presídio feminino do Gama, no Distrito Federal. Sara estava presa provisoriamente desde o dia 15 no âmbito das investigações sobre financiamento dos atos antidemocráticos. Ela deverá deixar a cadeia utilizando tornozeleira eletrônica. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que trata do novo marco do saneamento. O projeto já havia passado pela Câmara após muita discussão. Agora segue para a sanção presidencial. O projeto viabiliza a injeção de mais investimentos privados no setor de saneamento. Hoje, em 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas estatais. As empresas privadas administram o serviço em apenas 6% das cidades. De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.185 novos óbitos por Covid-19 e elevou o total de mortes para 53.830. A atualização diária traz um aumento de 2,2% no número de óbitos em relação ao dia 23, quando o total estava em 52.645. Na detecção de novos casos da doença, foram 42.725 novos diagnósticos confirmados, totalizando 1.188.631. O acréscimo de pessoas infectadas marcou uma variação de 3,7% sobre o número de terça-feira, quando constava um total de 1.145.906 de pessoas infectadas. Do total, 484.893 estão em observação, 649.908 foram recuperados e 3.904 mortes estão em investigação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um destaque, ou seja, uma mudança no texto do projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a fim de permitir que a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, de motoristas profissionais com idade inferior a 50 anos tenha validade de 10 anos. O texto base aprovado pelos parlamentares na terça-feira determinava que o documento para os condutores nessa faixa etária fosse renovado a cada 5 anos. Com isso, os motoristas profissionais ficarão enquadrados na regra geral. CNH com validade de 10 anos para quem tiver menos de 50 anos. CNH com validade de 5 anos para quem tiver idade igual ou superior a 50 anos, inferior a 70 anos. CNH com validade de 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Os demais destaques ao projeto foram rejeitados. Com a conclusão da votação pela Câmara, a matéria vai seguir agora para a votação no Senado. Considerado um assunto prioritário pelo Palácio do Planalto, o projeto foi apresentado em junho do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi pessoalmente à Câmara fazer a entrega do texto. Entre as mudanças, o projeto amplia o prazo para a renovação dos exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH
e estabelece a obrigatoriedade do uso de cadeirinha para o transporte de crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 metros. O projeto regulamenta ainda a circulação de motocicletas entre os veículos, mantém a exigência de exames toxicológicos para motoristas das categorias C, D e E e prevê limites diferentes de pontuação na carteira de motorista antes da suspensão no prazo de 12 meses. O projeto também prevê limites diferentes de pontuação na carteira do motorista antes da suspensão no prazo de 12 meses. 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima. 30 pontos para quem possuir uma gravíssima. 20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações do tipo. Os motoristas profissionais terão 40 pontos de teto independentemente das infrações cometidas. 6h50 em Manaus. Agora os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Senado aprova marco legal do saneamento básico que abre o setor às empresas privadas. Folha de São Paulo. Governo não tem diretriz no combate ao coronavírus, diz TCU. O Estado de São Paulo. Oposição pede apreensão de passaporte diplomático de Weintraub à Justiça. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sara em terra solta, vai usar tornozeleira e não poderá se aproximar do STF. Valor econômico. Maia insiste em prorrogar o auxílio emergencial em 2 parcelas de 600. Estado de Minas. Zema afirma que Minas tem 90% de chance de adotar o lockdown. Jornal do Comércio no Recife. Mais de 340 mil pessoas em Pernambuco tiveram sintomas de Covid em maio, diz IBGE. Fortaleza, Diário do Nordeste. Romildo Rolim reassume a presidência do Banco do Nordeste. Porto Alegre, 0 hora. Governo federal recua e agora admite que casos de coronavírus estão aumentando. Edições impressas locais. O Centenário, Jornal do Comércio. BR-319 ganha novo fôlego. Em tempo. Governo vai injetar 230 milhões com primeira parcela do 13º. A crítica. Rodovia BR-319, licitação é lançada. Diário do Amazonas. CPI da Saúde retorna após decisão judicial. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.